Amigos, nós temos o que? O líder contra o vice-líder. O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, contra um Fluminense que, quem diria, é vice-líder do Brasileirão. Quem diria, eu tô desmerecendo o Fluminense? Não estou. Mas alguém lá no início do campeonato diria? Não diria. O Diniz tá fazendo um baita trabalho e a gente vai colocar aqui frente a frente os jogadores. Os técnicos vai ser lá na frente, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente sempre fala que este programa, ele fala individualmente das peças e coletivamente, às vezes, o outro time pode funcionar melhor. Será que é o que vai acontecer neste programa? Não sei. Roda a vinheta pra gente botar frente a frente jogadores de Palmeiras e Fluminense que jogam. Faz o L aí, Vitor sabadão. Sérgio. Tá em cima de tudo. Vem drama. Faz o L aí. Vai. Vem drama. Vai fazer, não? Eu faço. Vem drama. Faz o L. Vem drama por aí, Vitor Sérgio. O senhor disse isso, então vamos começar com os goleiros, o AVS, Fábio ou o Everton? O Fábio vem muito bem mesmo, ainda mais na situação que ele saiu do Cruzeiro e tudo. Mas o Everton acho que não perde para ninguém no futebol brasileiro, o Everton. E aí, Formigola, aí? Eu já disse isso que era um voto garantido já, né? O Everton não perde pra ninguém no futebol brasileiro, então. Um abraço. Então, aproveitando isso, já que esse voto demorou pouco tempo, caiu no meu Twitter lá um negócio assim daquela, tipo aquelas artezinhas. Diga o dia do seu aniversário, o mês e o ano, e o último número do celular e vai dizer como vai ser o gol do Hexa. Aí o 20 era o Everton, o 12, que é o meu mês, era driblando todo mundo. Não, aí não. Aí eu falei, aí complicou, né? Aí Você complicou, bateu no porque o pênalti Everton driblando todo mundo, eu acho que vai ser difícil sair o Hexa assim, mas enfim. Só se ele driblar 1, 2, meter o lançamento, O goleiro falhar e ele fazer o gol. fazer o gol, sei lá, entendeu? Então não é todo mundo. Já era, aí acabou. Se esse gol não vai rolar. Que coisa aleatória, né? Esse programa aqui, depois que ele veio pra cá, a gente fala umas aleatoriedades, assim, ó. Ô, Formiga, Samuel Xavier ou Marcos Rocha? Pois é, acho o Marcos Rocha um lateral muito correto, ele ganhou alguns bons duelos aqui, mas eu acho que o ano é do Samuel Xavier, assim, depois que o Diniz encontrou um cara com muito recurso, muito importante para a forma desse Fluminense jogar. Eu lembro até da gente ter feito em algum programa aí, Rio e São Paulo, acho que foi no de placa e tal, e escolheram não botar o Samuel Xavier lá, botaram o Rodinei. Mas eu acho que o grande destaque da lateral direita, e era time do Rio contra o time de São Paulo, olhando as semifinais da Copa do Brasil. Eu vou de Samuel Xavier. Ô, Vitor Sérgio, eu vou deixar pra você decidir essa aqui, porque eu muitas vezes critiquei o Marcos Rocha em outros momentos da carreira do Marcos Rocha. Essa temporada, pra mim, o Marcos Rocha vem bem. Até acho que ele não tá tão bem quanto ele já esteve na temporada, mas ainda assim eu vou com o Marcos Rocha. E aí você decide, Lex. Então, assim, eu acho que, no geral, o Samuel Xavier de hoje e o Marcos Rocha de hoje, eu acho que a tendência é de equilíbrio. Eu acho que a temporada do Marcos Rocha era muito boa, mas se você analisar ao pé da letra, dos últimos 4 jogos, em 2 o Marcos Rocha foi muito mal. Contra o Atlético e contra o Flamengo. O Marcos Rocha foi muito mal. E o Samuel Xavier vem sendo um dos personagens importantes do Fluminense, jogando muito bem. Então, por isso eu vou votar no Samuel Xavier aí, porque acho que está muito equilibrado e o Marcos Rocha deu uma caída nesses últimos jogos, em jogos importantes. Aí, se alguém achava que ia ser um grande chocolate, que não ia ter nenhum jogador fluminense escolhido, já temos o Samuel Xavier, por exemplo. Calma. Nino e Gustavo Gomes, pô, é foda. Bela definição. E digo mais, viu? Vai me metendo aqui na ordem. O Nino andou dando uns mole esses dias aí e com jogos em que o Tite estava vendo. Sim, ruim pro Nino, viu? Ele chegou a ser substituído no intervalo por estar mal no jogo, né? Não por uma questão física. O Diniz também tem pudor zero de fazer isso, né? E eu acho que ele tá bem certo. Não, que não é todo mundo que faz, né? Não é. Mas eu acho que tem que desmistificar isso. Também tá mal, tira, pô. Normalizar. Vai ferrar o time. Aliás, já que a gente falou do Marco Rocha, o Abel deveria ter tirado o Marco Rocha no intervalo do Mineirão, não tirou e o Keno fez o segundo gol. Mas que a gente perdeu acabou tempo que não aqui fez. No voto, porque ele acabou que não fez diferença, né? Não fez falta, mas enfim. Mas bom. Dito isso, é tu que vota. Então, acho que o Gustavo Gomes não perde pra ninguém. Vota aí por mim. Se pudesse botar o Nino pra outra, dava pra ter um jogo. Menino, por isso que eu mas falei não é, como nossa produção aqui, ela é correta, ela não faz nada pensando no que vai ficar mais legal na votação, ela vai correta, Gustavo Gomes. Pois é, né, Formiga? Vai falar o quê? Não tem que falar nada, tem que ir pro outro voto. Mas assim, o Nino tá... entre os melhores zagueiros do futebol brasileiro, o Nino tá o quê?
O terceiro, quarto? Eu acho que ele desceu uns degraus aí, porque ele tá num top 5, top 6, porque eu acho que do ano passado pra cá, acho que o Davi Luiz passou à frente, acho que neste momento Por 2 jogos ele fez mal? Mas eu acho que não é só por 2 jogos não, viu, assim... A temporada dele era boa. Não, é boa. Eu acho que tá no top 5, tá de bom tamanho. Bom, tá bom. Manuel e Murilo, agora você vai com quem, Formigola? O ano do Manuel, ele era chacota aí e tal, mas é um ótimo ano, que eu acho que o ano do Murilo ele também se encontrou, né? Hoje eu acho o Murilo mais confiável. Vitor Sérgio, você vai com... eu acho que a gente poderia destacar o Manuel pelos gols feitos na frente, né? O Manuel decidiu 3 jogos a favor do Fluminense nesse brasileiro, decisão do ponto de vista de mudar empate para vitória ou derrota para empate. Mas o Murilo também faz muitos gols, né? O Murilo tem quase 10 gols na temporada, então, e acho que na zaga, zagueirando, eu acho que o Murilo, que começou mais ou menos, acho que tá muito bem. Vou votar no Murilo. Contra o Galo, ele fez gol contra e a favor no mesmo jogo. Fez gol contra e a favor, verdade. Assim, óbvio que não é bom fazer gol contra. É que o gol contra dele contra o Galo é até um pecado botar na conta dele, porque se ele não faz, o Hulk faria, se passa pelo Hulk, o Zarate faria. Gente, mas dane-se, ele fez o gol contra. Não, beleza, mas eu acho que tem que ter um mental forte, assim, pra você continuar bem num jogo. Uma coisa é igual o gol contra do Bacana lá do Estrela Vermelha, que o cara tá no bico da pequena área, vai dar um bate pra trás, a bola vai no gol. Outra coisa é a bola que já vai entrar e tu vai tentar tirar e faz o gol. Ou aquele do Rodinei contra o... Ou do Rodinei contra o Corinthians. Exatamente. Vamos pro lateral esquerda, VS, Caio Paulista e Piquerez. Um é improvisado, o outro é um dos destaques da posição no Brasil, Piquerez. Também? E olha que o Caio Paulista está bem improvisado. Bem. Mas, né, não dá. Assim, acho que eu já larguei de falar que ele é improvisado, na real. Porque eu acho que é o novo normal. Então. Bom, Piquerez também, Formiga? Piquerez. Tá. E agora? E lá vem. E agora? Lá vem. André ou Danilo, Bruno Formiga? Você vota em quem? É o chamado pau a pau, viu? Rapaz. Belíssima disputa, poderia não ter essa disputa, né? Mas tem. Porque que eu acho que o Danilo voltou à sua boa forma. E aí o André acaba sendo um elemento novo, né? O que dá uma vantagem para o André, porque a gente também nós somos muito apressados, né? E aí a gente descarta rápido também. O cara estagnou, tá bem, o novo vem e toma o canto. Eu vou controlar a minha ansiedade e votar no Danilo. Privilegiar quem está fazendo. Quem chegou primeiro com méritos e ficou lá, né? Perfeito. Este programa é para a internet. A internet ela foi feita para ser descartável. Tudo na internet, a opinião, o consumo. Mas tá durando tempo já, viu? Está durando muito, é verdade. 14 anos graças a vocês, que nos xingam, mas nos prestigiam. O ódio engaja também, né? Exatamente, o ódio, exatamente. Não vem com esculhambação que eu não gosto. Exatamente. Se for esculhambar, esculhamba a mim e o Formiga. Deixa Poupe Tainá Espinosa que conduz esse programa de forma brilhante. Não, eu acho que é isso. Eu acho assim, acho que os dois estão muito bem. Acho que até a gente consegue funções diferentes dos dois a ponto de que eles poderiam jogar juntos. Muito bem. Muito bem. Mas já que o André na prática, o primeiro volante do Fluminense, né, ainda mais com o Nonato, se ainda fosse Felipe Melo e André, como jogaram algumas vezes, a gente acomodaria ali, o Felipe Melo batia com o Danilo, não. Mas como hoje é André e Nonato, eu vou votar em quem eu acho que está bem há mais tempo, em quem tem mais domínio da sua posição, embora aquela entrada lá na Libertadores tenha sido uma viagem dele, eu ainda voto. Se eu tivesse uma vaga só, eu escolheria o Danilo. Podia ter custado caro, né? Aquela expulsão. Como pode custar caro ao Fluminense o amarelo que o André tomou, né? No fim do jogo contra o Corinthians. É que o do Danilo ainda pode custar caro, porque ele tá fora do primeiro jogo na Arena da Baixada e provavelmente, se a Conmebol mantiver o seu critério, ele ficará fora do jogo do Allianz Parque também. Ô, VS, Nonato e Zé Rafael. Então, cara, eu gosto muito do Nonato. Eu elogiei muito o Nonato quando ele surgiu no Inter. Depois, nessas coisas que acontecem no Inter, ele perdeu o espaço de uma maneira bizarra. Também ele caiu de produção, é verdade. Muito. E no Fluminense ele voltou a jogar. Mas acho que ainda não a ponto de se eu tivesse uma vaga, eu escolher ele ao Zé Rafael. Acho que o Zé Rafael é aquele jogador invisível e isso é um elogio. Você vê ali o Zé Rafael, às vezes você vê, cadê o Zé Rafael? Tu não fala o nome dele, mas ele tá roubando bola, tá chegando no ataque, tá dando ritmo e tudo. Então, se tivesse uma vaga só, eu escalaria Zé Rafael. Formiga,
o Nonato em algum momento teve esse tamanho pra você? Eu acho que para essa disputa aí, não. Assim, lembrando o jogo contra o Corinthians, aí, o primeiro da semifinais, ele foi o jogador que o Diniz mais pegou no pé, né? Tava mal mesmo. Mas aí não tem como, cara. O Zé Rafael, inclusive, acho que tem mais refino. Acho que ele é mais jogador num todo e tá muito bem. Então não tem por que perder o lugar dele. Bom, vamos pra mais um confronto aqui que é dos tensinhos. Lá vem. Paulo Henrique Ganso ou Rafael Veiga? Bruno Formiga, o senhor vai escolher quem? Se Formiga pudesse não votar, acho que ele votaria nesse duelo. Complicado, viu, cara? Cara, eu acho que aí a gente teria a união, talvez, do jogador ideal, né? Se você tivesse a genialidade do Ganso na obediência, na intensidade, na percepção de jogo do Veiga, cara, que baita jogador que daria, né? A percepção de jogo do Veiga, pra mim, é um negócio bizarro. Inclusive quando tá mal. Inclusive quando tá mal. O gol que ele faz contra o Flamengo é bizarro, né? Primeiro que ele percebe o lugar onde não tem pressão e domina e já bate no limite. Contra um goleiro que tá muito bem, né? Que é o Santos. Cara, o Ganso tá jogando muito, acho que de novo ele nos aquece a alma com o seu jogo. Quando ele sai dos jogos do Fluminense, se eu tô ali só me divertindo, não é um jogo que tem nenhum intuito de trabalho ali, difícil, né, não ter, porque acaba que tudo faz parte da novelinha do futebol que a gente acompanha, mas eu perco um pouco o interesse no jogo do Fluminense. Minha mulher não acredita muito nisso não, mas é verdade. Eu perco um pouco o interesse no jogo do Fluminense. O Veiga acho que já jogou mais, só que eu não acho que ele teve queda para perder esse lugar. Ele continua sendo muito decisivo, é muito importante para a dinâmica, com dor na alma. Queria essa fusão, Veiga e Ganso, daria um jogador bizarro, mas vou no Veiga. Eu acho que tem um ponto, Ovesse, que é... Porque assim, só um detalhe, a participação do Ganso, a organização dele segue sendo fundamental, mas ele ainda é pouco determinante e decisivo nas vitórias do Fluminense. O Veiga é muito. Já foi mais, mas acho que ele é pouco. Eu acho que ele não é pouco determinante. Ele é muito organizador, mas eu acho que ele ainda é pouco decisivo. E acho que ele rege de alguma forma, até conversando, assim, ele vai fazer, pros caras, pedindo pros caras movimentarem. Ele vai fazer, às vezes, de primeiro, várias vezes. É impressionante. Ô, Vesse, acho que tem um ponto aqui que, pra mim, por exemplo, me deu tensão. Ganso... Vai mandar eu decidir? Não vou te mandar decidir. Não, o meu ponto eu acho que o Ganso... Passando mal. Quando tá mal... O Ganso, quando tá mal, eu acho que ele consegue ajudar menos o time do que o Veiga quando tá mal. Com certeza. Porque eu acho que o Veiga tem outras... É isso que a gente falou, assim, a leitura de jogo do Veiga, mesmo quando ele não tá voando, ele ainda assim é importante pro time. Apesar das pessoas acharem que a gente vota aqui sem coerência, mas a minha coerência básica é pensar quem eu escalaria se eu tivesse que escalar hoje, quem eu botaria pra jogar, um ou outro. Esse é o meu primeira situação básica. Por mais que eu entenda que o Ganso tem mais genialidade do que o Veiga, talvez o Veiga nunca tenha a genialidade que o Ganso teve ou tem. O Veiga nunca nos encantou, nem nos encantará, eu acho, como o Ganso em um dia nos encantou. Exatamente, exatamente. Hoje, se eu tivesse uma vaga, eu colocaria o Rafael Veiga por alguns aspectos. Primeiro, mesmo quando ele tá mal, ele entrega mais que o Ganso. Ele estar mais disponível que o Ganso dá 65, 70 minutos. Ou ele sai, ou o time tem que cuidar da queda dele. O Veiga faz isso, o Veiga é capaz de ajudar no bloqueio, como ajudou contra o Atlético Mineiro. Então, nada disso, por mais que o Veiga não tenha voltado da lesão na forma que ele estava, ele voltou da lesão jogando o que ele jogava mais ou menos no ano passado. E é muito. E é mais que o Ganso. Então e assim, eu acho... É uma análise bem em cima do que o Abel pensa de futebol e como ele executa o plano dele. Eu duvido que o Ganso fosse titular no time do Abel, do Palmeiras do Abel, assim, pouco provável. É que ele teria que entregar mais intensidade. Um exercício. Se no jogo que o Danilo foi expulso, o Ganso tivesse no meio-campo no lugar do Veiga, o Ganso seria substituído. 100% de certeza. 100% de certeza. O Ganso seria substituído. Ele ia tirar o Ganso e ia botar o menino, certo? Então, assim... Acho que o Veiga consegue ajudar em várias questões dentro do campo. Vitor Sérgio, Arias ou Scarpa? Cara, é uma pena não votar no Arias, porque o Arias tá jogando pra cacete, mas o Scarpa é o melhor jogador do primeiro turno. Então, se eu votar no Arias no lugar do Scarpa, eu vou ser incoerente. Então, se tivesse uma vaga hoje só, eu escalaria o Scarpa, mas é uma pena, porque o Arias tá jogando pra caramba. É nessa linha, o Formigola, você tá assinando embaixo? É isso aí. Não tem como, aí não dá. Então vamos pra Matheus Martins ou Dudu?
Vamos convidar o Matheus Martins pra votar? Não, eu acho que ele não, melhor do que ele, acho que só a mãe, né? A mãe votaria no Matheus Martins. Mas jogador que... E depende também, se fosse lá em casa, às vezes assim, pós-boletim, eu tô bem puto com as crianças. Você vota nas outras crianças? Eu voto às vezes eu... Que beleza. Então eu quero ver. Você também foi no Dudu, né? Não, foi. E olha que o Matheus Martins pegou uma bucha ali de substituir o Luiz Henrique e entrou bem no time, mas o outro é o Dudu, pô. Vê o que ele fez lá naquela jogada do gol. Depois que ele fez contra o Flamengo, com o Palmeiras mal, e enfim, joga muito. Ô, Vitor Sérgio, é o Cano ou é o Rony? Cara, assim... O Rony faz muito pro time, mas o Cano, esse negócio dele tocar na bola... Rapaz! Não, o Rony faz muito, mas o Cano, esse negócio dele chutar, encostar na bola 4 vezes e fazer 2 gols, me pega muito, o Cano. E jogando muitas vezes fora da área também, porque esse papo de achar que o Cano só fica enfiado lá dentro da área, nem é assim, né? Cara, é o ano da vida do cara. O Cano é o cara que mais fez gol no mundo, no ano. É bizarro, pô. Tu vai com o Cano também? Vai pelo Cano? Vou pelo Cano. Tu vai pelo Cano? Eu fui várias vezes. Cara, eu vou te falar, Tu não votaria no Cano? Eu ia de Rony. Assim, porque como você já tava falando, eu nem deixei pra você decidir, porque eu já entendi que ia ser fácil. Faltou leitura, tinha que ter votado em segundo pra deixar o filme. Não, mas é que eu já vi, ele já tava falando junto contigo, então... Estraguei. Não tem problema, só tô dizendo aqui, cara, é que eu acho que o Rony... Ele é fundamental em muita coisa pra esse Palmeiras. Mas eu acho que eu entendo que o Abel dá uma exageradinha em alguns momentos. Mas o Cano acho que é mais fundamental pro Fluminense. Eu acho que ele deu um poder mas aí é pela necessidade do Fluminense. Perfeito. Que não tem outros caras. Não, e não é só isso. Mas eu não tô voltando aqui em quem é mais importante pro time, eu tô voltando em quem é melhor. Eu acho que ele deu ao Diniz, não só ao Fluminense, um poder de decisão que o Diniz na carreira nunca tenha tido. Por isso, talvez... o Fluminense do Diniz esteja lutando pelas coisas que está lutando, entendeu? E do jeito que produz situações, eu acho que o Cano caberia no Palmeiras. Sim, tranquilamente. Mas você é o cara que disse que o Palmeiras não precisava de centroavante. Não, mas é porque o Cano tem movimentação. Eu acho, por exemplo, o Cano encaixaria mais no Palmeiras do que o Caleri, por exemplo. Tá. Entendi. Vamos com os técnicos. Quero ver também os votos de vocês. E aí, Formiga, Diniz ou Abel? Né, assim, o Abel, eu nunca tive contato com o Abel, com o Diniz algumas vezes, assim, a gente quase fez uma entrevista, inclusive, o Diniz, se estiver vendo aqui, estamos aguardando, viu? Ele não teve culpa, né? Porque quando estava marcado para ter o papo, ele acertou com o Fluminense, ele não ia priorizar, não, peraí que eu assino amanhã, porque eu tenho uma entrevista ali com o pessoal da TNT, então, né? Mas eu vou votar no Abel. Vai rolar essa entrevista. Vai, que por gentileza, não... Você tá votando no Abel e tá pedindo a entrevista pro Diniz? Tô lembrando da entrevista para ele, não tô... tá me devendo. Nos devendo. Mas, pô, Diniz... Não, contra o Abel é difícil, né, Vitor Sérgio? Mas eu só pra constar, se fosse pra contratar um pro meu time, assim, projeto... Tu não sabe quem tu contrataria? Eu contratava, não dá pros dois, não, pra ser um auxiliar do outro. Não. Eu acho que eles não combinam muito. Tu lembra? Qual foi a seleção da Suécia, né? A seleção da Suécia jogou acho que 2 Copas do Mundo com 2 treinadores. Foi. O Lagerbäck e o outro lá, então... cara, dói o voto, mas... Mas se você fosse começar um projeto, você ia começar... eu não sei, não é essa pergunta, eu vou votar no Abel aqui. Foi você que colocou aqui, tá vendo? Eu me embano no meio do caminho, já me embananei e me arrependi. Você se embanando. Mas eu acho que eu contrataria o Diniz. Ô, Vitor Sérgio, e aí? Eu acho... Enfim, eu acho que o Diniz segue... Acho que o Diniz paga até por ter tido oportunidades antes do que normalmente a gente imaginava que ele deveria ter, e talvez ele começou a virar meme por causa disso, né? Acho que ele está numa sequência ali. O Diniz tem poucos anos de trabalho, né? O Diniz tem 3 anos de trabalho se a gente pegar a passagem do Atlético Paranaense, né? Então, 3 anos nesse nível, nessa prateleira. Mas o trabalho do Abel, para mim... Tem trabalho do ano lá antes. Não, tem trabalho do Audax, estou falando em primeira divisão. Porque durante muito tempo o pessoal ficava, olha o aproveitamento do Diniz na Série A do Brasileiro. Era coisa de, sei lá, 30%, 32%, entendeu? Então o pessoal não queria lembrar o aproveitamento dele com o Audax. Falava que na Série A o aproveitamento dele era... Agora deve ter subido bem, inclusive, porque foi uma boa campanha com o São Paulo, agora com o Fluminense. Mas o trabalho do Abel tem mais substância, tem mais variação, tem mais coisa, e venceu, e vence. E acho que o do Diniz, acho que quando vencer a gente vai olhar também diferente pro trabalho dele, porque a vida é assim. Não, né?
É o famoso 9-2. 9-2. Eu falei Ou 10-2. que seria dramático. Eu falei. Ou 10-2 se a gente colocar. Se bem que daquela vez, quanto deu o Corinthians e Flamengo? O Corinthians e Palmeiras deu 10-1? Não. 11-1. 11-1 com o técnico. E eu falei que ia ser 1-0 Corinthians, foi 1-0 Palmeiras. Então, a maldição já tem. Mas o 9-2 é emblemático, né? O 9-2 Se bem que o maior exemplo foi o 9-2 do Bayern e Barça, e a gente acertou redondamente. O jogo foi 8-2. Inclusive, possivelmente, a gente vai repetir esse negócio, porque vai ter Barcelona e Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Samuel Xavier e Cano, tá? São os únicos jogadores do Fluminense, todo o restante é do Palmeiras, inclusive o treinador. Se isso vai aparecer no campo ou não, aí são outros 500. Vamos tentar descobrir. E não é palpite. Tchau, beijo. A gente volta com um novo programa a qualquer momento por aqui.